Olá, expert! Seja bem-vindo ao episódio Direito Bancário na Prática. Aqui você aprende a prática do direito bancário que não te ensinaram na faculdade. E a aula de hoje é sobre a medida provisória 1006 de 2020 e a lei 14.131 de 2021. Eu vou mostrar toda a linha do tempo para você analisar e ver como essa lei é valiosa para você trabalhar aí na prática. Boa noite, doutora Luzinete, seja bem-vinda, minha aluna expert. Boa noite, doutor Joel, meu aluno, doutor Marcos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Feliz ter vocês aqui. Hoje eu estou iniciando aqui o episódio, tá? Sobre o direito bancário na prática. Então eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que a faculdade não ensinou você dentro do direito bancário. Hoje eu vou compartilhar uma pesquisa, eu vou compartilhar conteúdos e esses conteúdos eles estão protegidos por uma senha. E esta senha, ela tem um conjunto de 6 números. Então, para você poder aprender, para você participar, eu vou estar liberando essa senha em 3 etapas. Então, todas as aulas vai ser assim agora. Eu vou liberar conteúdo, vou dar material didático, compartilhar pesquisas, tá? E aí eu vou liberar 2 senhas agora no início, 2 ao meio da nossa aula e 2 ao final da nossa aula. Então, se você não quer perder conteúdo, você fica comigo até o final, tá bom? Eu vou pedir para vocês, que vocês peguem esse aviãozinho que tá aqui abaixo e compartilha esta live com advogados que vocês recomendam e gostaria que conhecesse o direito bancário na prática. Compartilha aí, pega esse aviãozinho e envia para 5 advogados que vocês gostariam de convidar para participar da nossa aula de hoje. Deixa eu só anotar a senha aqui para eu não esquecer. Então, hoje tem aula e tem senha, tá? E vou liberando as senhas. Aonde que vai estar o PDF do material que eu vou liberar hoje? O PDF do material que eu vou liberar, eu vou estar enviando no meu canal do Telegram. Então, se você ainda não faz parte do meu canal do Telegram, o link tá na bio do meu Instagram. E eu já enviei para você, acabei de enviar lá no Telegram o PDF para você poder baixar aí essa pesquisa que eu vou compartilhar hoje. Deixa eu desativar aqui para não incomodar vocês. Então, vamos lá. Hoje, então, é a aula sobre a medida provisória 1006 e a lei 14.131 de 2021. Eu quero compartilhar com vocês algumas etapas importantes desta lei, que quando vocês forem trabalhar a ação de limitação de 30%, para que vocês possam acertar quando vocês forem colocar a limitação. Sabe aquela ação de limitação de 30%? Agora tem alguns intervalos de tempo que você vai colocar essa ação de limitação de 35%. Então, não é tudo 100%, 30%. Por quê? Porque há um período. E o que aconteceu nesse período? Antes da medida provisória, a lei vigente para a limitação de empréstimos consignáveis é a Lei 10.820 de 2003 e a Lei 13.172 de 2015, que rege lá que, para empréstimos consignáveis, a margem é 30% e 5% para cartão de crédito RMC,
totalizando aí um comprometimento de 35%, certo? E aí, nesse ano de 2020, nós tivemos aí a infeliz, né, crise aí em questão da pandemia. E entre a pandemia, foi aí liberada a medida provisória 1006 de 2020. Essa medida provisória ela foi liberada no dia 1º de outubro de 2020. O que essa medida provisória ela trouxe de mudança? Ela trouxe a seguinte mudança, a principal mudança, que dentro do período da vigência da medida provisória, muda o empréstimo consignável, né, na margem de 30% para 35%, somando também com 5% para o cartão de crédito RMC. Então, assim vai totalizar 40% para o seu cliente se comprometer com empréstimos consignáveis. E aí, o que vai acontecer nesse caso? Esta medida provisória, ela teve uma data final, que é o ponto principal da nossa aula. Qual que é a data final da medida provisória? Dia 31 de dezembro de 2020. Então, vocês têm que imaginar uma linha do tempo. Então, a medida provisória, ela começou no dia 1º de outubro de 2020 e ela percorreu até o dia 31 de dezembro de 2020. Apenas nesse período da linha do tempo, quem contratou o empréstimo dentro desse curto prazo, o banco deve, teria que respeitar até 35% para empréstimo consignável e 5% para o crédito de RMC. O que aconteceu então no dia 1º de janeiro de 2021? No dia 1º de janeiro de 2021, a medida provisória acabou. Então não tinha mais a medida provisória em janeiro de 2021. Aí o que aconteceu com essa linha do tempo? Chegou janeiro, volta o empréstimo para uma margem de 35%, sendo 30% empréstimo consignável e 5% RMC. Aí o que acontece de novo na linha do tempo? Os empréstimos de 1º de janeiro de 2021 até o dia 29 de março de 2021, quem contratar o empréstimo nesse período dessa linha do tempo vai contratar dentro de uma margem de 30% para consignar. A medida provisória, ela foi convertida em lei no dia 30 de março de 2021. No dia 30 de março, novamente nós voltamos para a linha do tempo. E nesta linha do tempo, o que aconteceu no dia 30 de março? Volta novamente o empréstimo consignável para 35% para consignado e 5% para RMC, totalizando 40%. Esta lei 14.131 de 2021, ela também tem uma data vigência. A data vigência dela encerra no dia 31 de dezembro de 2021. Esta bagunça toda você precisa compreender e é muito importante para quando você for analisar o contrato na prática, para você saber qual ação que você vai utilizar. Se é a limitação de 30% ou se é a limitação de 35%. É dentro dessa linha do tempo que você vai trabalhar. Será que o banco, nesse período, ele tinha que respeitar a margem de 30% ou 35%? Então, esses são os tópicos que eu trouxe para a gente trabalhar nessa nossa aula de hoje, tá? Uma questão que eu quero compartilhar aqui com vocês é a seguinte pergunta: a quem favorece esta medida provisória? Eu gostaria que vocês compartilhassem aqui nos comentários
Responde para mim, você é advogado, quem você acha que está aí favorecido com a medida provisória e com a lei 14.131 de 2021? Compartilha aí para mim nos comentários. Quem será que está sendo favorecido? A medida provisória, ela trouxe e ela veio para beneficiar o consumidor, para ajudar o consumidor naquele período da pandemia com uma possibilidade de rendimento um pouquinho maior para ele conseguir fazer mais empréstimos consignáveis, para ele poder passar aí esse período da pandemia. Não teve a liberação do auxílio emergencial para o Brasil todo? Mas o aposentado e o pensionista, ele não pode fazer o auxílio emergencial, ele não está ali entre os requisitos para aprovar o auxílio emergencial. Aí, por esse motivo, veio a medida provisória que liberou mais 5% para esses consumidores contratarem os empréstimos consignáveis, né? Então, a lei, o intuito dessa lei, o intuito seco, né, teórico, vamos dizer assim, é para beneficiar o consumidor. Mas, respondendo a pergunta, a doutora Luzinete disse aí que essa não é a realidade, é o problema. O doutor disse, doutora Mona Lisa, ao meu ver, os bancos foram os favorecidos. Doutor Milton disse que é os bancos, doutora Luzinete disse que é os bancos. E é exatamente isso, né? A intenção, né, doutora Luzinete, foi boa com o intuito de ajudar, né, o consumidor. Mas na prática, exatamente na prática, quem está aí, né, sendo favorecido com a medida provisória são os bancos. Por quê? Nesse período da pandemia, o que teve de depósito não solicitado na conta do cliente relacionado a esse aumento de 5% da medida provisória, que o cliente não solicitou o empréstimo, é vários. Não sei se vocês já pegaram algum caso desse já, mas tem muitos desses casos. Os bancos, os correspondentes, eles aproveitaram desta possibilidade de aumento de margem de 5% e começaram a fazer aí de uma forma agressiva a venda, né? A propaganda, a oferta para os clientes. Então, o cliente, dentro desse período da medida provisória, ele não teve a oportunidade de querer contratar o empréstimo. O que é esse querer contratar o empréstimo? O cliente sai da casa dele, ele procura uma agência bancária e ele fala, eu estou precisando hoje de um dinheiro para passar o período da pandemia, mas não. O cliente, ele acorda com ligação do banco ofertando empréstimo e ele dorme com ligação de banco ofertando empréstimos. É empréstimos o dia todo sendo ofertado. A pessoa, às vezes, para não ter mais incômodo, ela acaba contratando. E a forma que o banco tem esse assédio com os consumidores, o que acontece? Ele liga para o cliente e fala assim, tá liberado, você foi sorteado, está disponível, eu reduzi os juros para você, vai cair um troco na sua conta. Esta forma de ofertar, o banco ele não se preocupou com a situação financeira do cliente. O banco não se importou em saber se aquele cliente ele tem uma capacidade de pagamento. E é isso que está na lei do superendividamento. O banco ele tem que avaliar a situação financeira e econômica do cliente agora, né? Ele não pode fazer esse tipo de oferta, né? E é o que acontece na prática, né? Os bancos eles estão desta forma agressiva mesmo ofertando empréstimos.
Então, os mais favorecidos com essa medida provisória, sem sombra de dúvidas, são os bancos. E com certeza, os mais vulneráveis, os idosos, o que não tem uma renda digna, que já estão super endividados, aqueles que não têm o mínimo para a sobrevivência, não têm um salário mínimo digno. Sabe quanto que dá para um cliente que recebe um salário mínimo com o aumento de 5% fazer um empréstimo consignável? Libera para ele R$ 2.000, R$ 2.300 por aí. Esse cliente, ele vai ver a consequência dessas parcelas quando passar, alguns meses, descontar a primeira parcela. Ele vai ficar mais endividado ainda, porque ele não tem uma instrução financeira. E às vezes ele contrata na inocência. Os clientes acabam sendo vítimas. Eles acabam sendo vítimas por conta desse super endividamento e dessa super oferta dos bancos. Porque eu sempre brinco e gosto de falar o seguinte: os contratos bancários eram para ser de forma equilibrada. Mas aí o banco vem com tudo e fica o banco no seu mega enriquecimento e o cliente no seu mega endividamento. E esse desequilíbrio contratual detona com o cliente. Ele é a parte mais fraca, acaba se tornando vítima. Uma outra questão que eu quero trazer em pauta para a nossa super aula de hoje é o seguinte: você sabe como utilizar a linha do tempo da ação de limitação com a lei da medida provisória, com a lei que se tornou, a 14.131? Quando você pega um contrato aí no seu escritório, você consegue analisar de uma forma visual: esse daqui eu tenho que entrar com uma ação de limitação. Não, esse daqui eu tenho que entrar com uma ação de limitação de 35%. Esse outro 30%. Então eu vou querer que você anota aí agora, que eu vou construir com você essa linha do tempo e depois eu vou compartilhar com vocês o meu rascunho para vocês conseguirem visualizar essa linha do tempo e nunca mais esquecer. Deixa ela anotada no seu escritório, que todo contrato que você pegar no período qual que é a lei? De 1º de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Todo contrato que você analisar dentro dessa linha do tempo, agora você tem que tomar cuidado para você não errar na hora da ação de limitação. Se você não tiver essa linha do tempo, você pode se equivocar. E aí você entra com uma ação de limitação de 30% num contrato que respeitou 35% porque ele foi averbado dentro daquele tempo, tá? Uma outra questão que eu queria trazer, dentro da nossa aula de hoje: qual que vai ser a consequência desta medida provisória num futuro próximo? Será que ela veio com o intuito de resolver a questão do cliente, a questão do endividamento? Mas na prática, o cliente ele vai ficar ainda mais endividado. Ele vai ficar super endividado devido a esse estilo agressivo de ofertas dos bancos. Que inclusive em correspondentes bancários há até os robozinhos que liga para mais de 100 clientes por dia ao mesmo tempo ali para ofertar empréstimos consignáveis. Então eles são assediados, eles são vítimas desse tipo de operação, Uma outra questão que eu gostaria de compartilhar com vocês: esta medida provisória, será que ela tem taxas menores no caso do empréstimo consignável? Quando vocês vão analisar um contrato de empréstimo consignável, você confia, você acredita que esse tipo de empréstimo tem uma taxa mais benéfica para o cliente? Responde aqui para mim no comentário se o empréstimo consignável é realmente benéfico para o cliente. Nestes casos, mesmo que a lei fala, que o empréstimo consignável ele veio para ser mais benéfico do que o empréstimo comum, na prática não acontece.
Ó, o doutor Luiz, que é aluno expert, falou, deveria ter. A doutora Mara, de forma alguma. Mesmo que no contrato tenha uma taxa de 1,8% ao mês, mesmo que o contrato esteja respeitando a instrução normativa do INSS, instrução normativa 28, que também estabelece que o máximo da taxa de juros é 1,8. Você tem que fazer uma análise matemática aprofundada, que eu chamo de cálculo pericial. Porque se você não fizer e você simplesmente olhar o contrato, você não vai conseguir trazer o equilíbrio contratual do seu cliente, não vai conseguir tirar ele do superendividamento. Por quê? Porque você vai fazer aquilo que o banco quer, ser enganado. Porque na prática, por mais que seja um menor valor ali, um pouquinho, tá um pouquinho diferente. Você não pode jamais analisar dessa forma, porque esse pouquinho, se você finaliza o cálculo pericial, você vai mostrar que esse pouquinho pode ser 12 meses a mais de um contrato. Às vezes tem parcelas que dá 3, 4 reais de diferença em uma das teses do cálculo, mas na outra antecipa um ano. O que é um ano a mais de empréstimo para um cliente super endividado? Eu não vejo como pouquinho. Eu vejo que aquilo significa muito para uma pessoa super endividada, para o idoso, para um analfabeto, para uma pessoa vulnerável, com pouca instrução financeira, uma pessoa que está passando dificuldade. Se você consegue adiantar um ano de um contrato com uma liquidação antecipada utilizando a metodologia do cálculo pericial dentro desta lei da medida provisória, o que vai acontecer? Você vai conseguir trazer ali o equilíbrio contratual. O pessoal tô gostando de ver a interação. Sem contar, né, como a doutora Mara disse ali, doutor Fábio, seguro prestamista, venda casada, entre outras inúmeras taxas que estão sempre embutidas nesses contratos. O aposentado e o pensionista, além dos empréstimos consignáveis da medida provisória, né, da Lei 14.131, se você tira o extrato bancário dos últimos meses do aposentado, você fica com pena. O que acontece nesse extrato? Você olha lá, tem um seguro de cartão de R$3,90. R$3,90 não é nada? É muito para um cliente, para uma pessoa que sobrevive do mínimo do salário mínimo, o mínimo que sobra. Ele não contratou esse seguro de perda de cartão. Aí tem lá, tarifa. Hoje eu até compartilhei nos meus stories a lei que fala que não pode cobrar tarifa de quem é aposentado ou pensionista do INSS. É ilegal. Outra cobrança que não pode, seguro de vida, que provavelmente veio de uma venda casada. Às vezes o cliente ele vai sacar o dinheiro da aposentadoria, o próprio atendente lá, o responsável por ajudar eles a sacar o dinheiro no terminal de autoatendimento, pede para ele digitar uma senha, porque a senha deu errado e na verdade ele está contratando um produto ali na inocência, sem saber. Isso é um ataque à dignidade de quem é aposentado ou pensionista e depende deste salário. Então, a medida provisória, ela veio com o objetivo de ajudar as pessoas. Mas olha para vocês verem como esse jogo vira, né? Como que essa história muda quando o cliente passa a ser um refém, ele não tem opção, ele não tem estrutura. E esses clientes do direito bancário, né, reféns dos bancos, eles precisam de advogados capacitados, assim como vocês que estão aqui a cada aula aprendendo para aplicar aí na prática e colocar esse conhecimento em petições de vocês e transformar a vida dos seus clientes. Então essa lei ela é mais benéfica, ela veio na teoria para ajudar os aposentados e pensionistas, mas na prática ela beneficia apenas
o banco e coitado de quem é aposentado ou pensionista. Esta lei, ela não é apenas para quem é aposentado e pensionista, não, tá? Ela também é para servidores públicos, ativos, inativos, militares, ela engloba também um pouquinho além aí dos aposentados ou pensionistas do INSS. Então, nós já falamos da consequência. Quando que inicia? Vamos supor que você pegou essa linha do tempo. Qual é a data que vai iniciar a contagem? O meu cliente ele fez um empréstimo no dia 5 de outubro de 2020. Eu vou usar a limitação de 30% ou 35%, né? O que mais que poderia estar colocando aí? Eu vou compartilhar com vocês, vocês anotem aí. Junto com essa tela, eu vou liberar os dois primeiros números da senha do conteúdo que eu vou disponibilizar da pesquisa dessa aula. Então, as duas primeiras senhas, para você colocar depois lá no login, que o link tá no grupo, é 20. 20, tá bom? Depois eu não vou repetir. Olha, dá para vocês verem aí a linha do tempo que eu fiz aqui no meu caderno para poder compartilhar com vocês. Eu quero que vocês copiem desse jeitinho que eu fiz para ficar melhor para vocês entenderem. Então, o que eu fiz? Até dia 1º de outubro de 2020 é 30%. Então, se o seu cliente ele contratou um empréstimo até o dia 30, eu não lembro se o mês 9 é 30 ou 31, até o último dia do mês de setembro. É 30% que você vai colocar. De 1º de outubro a 31 de dezembro, se averbou, né? Se esse empréstimo averbou nesse período do dia 1º de outubro a 31 de dezembro de 2020, é 35% a limitação desses empréstimos. Agora, se o seu cliente contratou esse empréstimo no dia 1º de janeiro, volta aí 35%. Corrigindo, se ele contratou o empréstimo no dia 1º de janeiro, volta 30% para empréstimo assignado, sendo 5% RMC. Mas, se ele contratou no dia... Vou fazer uma pergunta aqui para me ver se vocês estão bons. Se o seu cliente procurou você no seu escritório e contratou o empréstimo no dia 27 de março de 2021, a data que averbou o empréstimo, você vai entrar com uma limitação de 35% ou de 30%? Responde para mim aqui no comentário. Se o seu cliente contratou um empréstimo no dia 27 de março, qual a ação de limitação que você vai usar? 30% ou 35%? Vou esperar vocês responderem aí para mim. Quero ver que vocês estão prestando atenção. Dr. Luiz disse que é 30%. Quem mais se habilita? Dia 27 de março, qual lei que estava vigente? A doutora Andréa disse 30%. O doutor Fábio, 30%. O doutor Adito, é porque aqui não aparece o nome certinho, aparece só o nome que está cadastrado. Deve ser Adito. Depois você se apresenta para mim no direct, para mim aprender a falar seu nome, doutor Adito. Não sei se é isso mesmo. Você disse 35%. O doutor Luiz Fernando, 30%. Pessoal, quem contratou o empréstimo no dia 27 de março de 2021, se ele chegar no seu escritório e quando você for calcular a margem consignável daquele empréstimo e estiver acima de 35%, você vai encontrar a irregularidade, porque nesse período é 30%. Quem falou 30% acertou. Agora, vou fazer outra atividade prática aqui para me ver se vocês estão sabendo mesmo. Quem contratou um empréstimo
no dia 29 de setembro de 2020, é ação de limitação de 30% ou 35%? 29 de setembro de 2020. O que vocês me falam? Isso é bom porque é uma análise prática. Você está analisando esse contrato aí agora para você saber qual ação de limitação que você vai usar dentro dessa linha do tempo da medida provisória. Qual lei que estava vigente nessa data, em setembro de 2020? Né? É 30% ou 35%? Doutor Diego acertou, 30%. A doutora Adriana, 30%. Gente, vocês estão muito chiques, vocês estão sabendo tudo. Doutor Fábio, parabéns. Doutor Milton, doutor Helder, doutor André, acertaram, 30%. Mas o meu cliente, hoje eu já estou atendendo o meu terceiro cliente do dia. E o meu cliente de agora, ele contratou o empréstimo no dia 29 de abril de 2021. E agora? O banco está descontando mais de 35% de empréstimo consignável dele. Qual ação eu vou usar? Limitação de 30% ou 35%? Responde aí para mim no comentário. Vamos ver. 35%. Doutor Diego. Doutor Luiz, 35%. Doutora Adriana, 35%. E os clientes estão feitos com esses experts, hein? Parabéns, todos vocês acertaram. 35%. Então, printem aí, gente. Eu vou dar o tempinho de vocês printarem essa linha do tempo, que eu já vou tirar ela aqui do ar. Depois vocês me marcam lá nos stories com esse print, para vocês nunca mais esquecer essa linha do tempo. Vocês estão vendo como que essa linha do tempo, ela é importante para mostrar aonde que está o contrato do seu cliente nesse período? Então, ela vai mostrar o quê? Quando que aquele empréstimo foi efetuado. Então, se aquele empréstimo foi efetuado, né, dentro desse período, você sabe se você vai entrar com uma ação de limitação de 35% ou 30%. Olha como é importante essa informação, né? E às vezes, quando a gente lê a medida provisória, quando a gente lê a lei 14.131, nós não conseguimos visualizar exatamente as consequências, a prática. O que será que eu vou fazer na hora que o meu cliente chegar no meu escritório? Doutora, qual que é a lei vigente? Então, essa linha do tempo, ela te dá aí um direcionamento, tá? Então, a diferença da medida provisória... Ó, doutor Diego, essa linha do tempo ficou muito pedagógica. Muito obrigada. Eu fico muito feliz quando vocês gostam do conteúdo que eu preparo com muito amor para vocês, gente. Isso me motiva muito. Então, outra pergunta que é muito comum chegar no meu direct é a seguinte: a diferença da medida provisória 1006 de 2020 com a lei 14.131 de 2021? Na prática, o que nós vamos focar no direito bancário é essa limitação e não há diferença, porque a lei 14.131 de 2021, ela é a medida provisória convertida em lei, tá? Como ela teve vem a medida, vem a lei e segue, então tem aí alguns buracos nessa linha do tempo, então é importante você saber que elas têm a mesma função, tá? Ela vai ali beneficiar o banco, conforme nós aprendemos no início da aula, conforme é a realidade, infelizmente. Porém, ela veio para tentar ajudar os nossos clientes. E eu fiz uma pesquisa, né, para poder trazer um número para você relacionado à quantidade de pessoas endividadas no Brasil. Deixa eu compartilhar aqui com vocês isso também.
Dá para vocês verem esse estudo aí do Banco Central? O que esse estudo traz? Ele mostra, né, região por região. E eu posso mostrar para vocês o seguinte: tem mais de 4 milhões de pessoas endividadas por conta dos empréstimos nesse período da pandemia, nesse período de medida provisória. Quantos milhões de clientes tem para você, advogado, atender, fazer um cálculo pericial nesses processos, descobrir vendas casadas, irregularidades, descumprimento contratual, juros abusivos, descumprimento da medida provisória 1006 de 2020 e da lei 14.131 de 2021, né? Tudo isso interfere nesse super endividamento. Esse estudo todo aqui, que ficou até um pouco ilegível para vocês verem, é o material que eu vou liberar após a live. Anota aí agora então a segunda senha, 54. Anota aí a segunda parte da senha, que é 54. Então, o que acontece? Tem aí, né, conforme a pesquisa do próprio Bacen, milhões, mais de 4 milhões de pessoas endividadas nesse período da medida provisória. Então, isso confirma o que vocês acertaram na primeira perguntinha que eu fiz hoje. Os bancos estão lucrando muito e os clientes estão super endividados devido a isso. Infelizmente, isso tem prejudicado aí a vida do consumidor. Tirou a dignidade dele. É uma coisa que era para vir para somar e acabou prejudicando. Diferente do auxílio emergencial, onde a pessoa não tem que pagar a parcela. Quer dizer, não tem que pagar agora, em termos, né? Mas em consequência com o auxílio emergencial, pode ser que vai, pode ser não, com certeza vai interferir em outras despesas de todas as pessoas. Mas o consignado em si, que é a função da medida provisória, ela vai prejudicar porque aquela pessoa vai ficar endividada. E quando chegar janeiro de 2022, que essa lei, se não houver nenhum outro tipo de alteração, eu estou falando com a vigência na data de hoje, com o que está estabelecido nesta lei, que ela tem validade até dia 31 de dezembro de 2021, vai voltar a ser a margem de 30%. Porém, uma das consequências é que quem contratou o empréstimo dentro da vigência, as parcelas vão continuar descontando até a última parcela daquele empréstimo. Se aquele empréstimo foi ofertado em 84 meses, que é o prazo real atual, né? Geralmente é 84 meses. Mesmo que não exista mais a medida provisória, que não exista mais a lei 14.131, que retorna a lei 13.172 de 2015 em janeiro de 2022, esse cliente continuará endividado e você não vai poder mexer na limitação desse empréstimo. Por quê? Porque ele foi averbado dentro da medida provisória vigente. Então, depois que essa medida ela encerra, o banco ele vai ter resguardado o cumprimento daquela parcela até a última parcela de 84 meses. E mesmo que aumente o salário mínimo em 2022 para esse aposentado ou pensionista, ele não vai ter limite para contratar um novo empréstimo, ele vai ficar no negativo. A margem dele vai ficar negativada, ele não vai conseguir recontratar um novo empréstimo. Tudo vai ser ali interferido devido à consequência dessa contratação nesse período. E a única pessoa que pode tirar esse cliente do super endividamento é você, advogado,
juntamente com o artigo 192 da Constituição Federal, somado da súmula 530 da Constituição Federal, somado à lei do superendividamento. É um conjunto. Olha como essas três fontes, elas vão assegurar uma chance assertiva para você defender os interesses do seu cliente. Nem é interesse, né? É necessidade. Eu digo assim que vocês vão salvar a vida dos clientes de vocês se vocês conseguirem suspender um empréstimo por conta do superendividamento. Se você conseguir suspender uma ação de limitação de 35%, por quê? O cliente recebe um salário mínimo, aí desconta 35% do empréstimo consignável vigente, dentro da Lei 14.131 de 2021. Desconta 5% do RMC, que é outra história, já é uma dívida infinita, né? É um outro tema de uma próxima aula que eu vou trazer. E aí, o que mais que tem? Aí você olha lá, tem um seguro de vida, tarifa de cartão, anuidade de cartão de crédito bloqueado que o cliente nunca recebeu. Aí tem um Crefisa, Agiplan, Agibank. Se for do Banco do Brasil, tem um CDC salário, CDC benefício, CDC automático. Esses outros empréstimos, quando se trata de aposentado e pensionista do INSS, devem respeitar essa limitação. E isso é resguardado dentro da lei do superendividamento, dentro da limitação. Tem o Bancolé, tem muitos bancos, né, que fazem, além do empréstimo consignado, faz também o crédito pessoal. E o crédito pessoal, ele não passa pelo INSS para averbar. Então, o INSS não sabe que aquele empréstimo está sendo descontado. Porque ele é pré-aprovado, aprovado diretamente no banco. O CDC automático, o CDC benefício do Banco do Brasil, quando o cliente coloca o cartãozinho para receber o líquido que sobra dele lá do INSS, com os empréstimos de 30% a 35%, ele vai sacar aquele empréstimo, já aparece uma mensaginha lá, limite de CDC salário, digite aqui para contratar. Às vezes ele entende que está liberado, ele não tem uma noção, uma consequência financeira ali, uma instrução financeira. E a lei do superendividamento, ela traz também essa questão, como que o banco vai analisar a situação financeira do consumidor para ele ofertar um empréstimo? Responde aqui para mim nos comentários se você acha que o banco vai avaliar a situação financeira do cliente antes de liberar o empréstimo. Eu duvido. Eu acredito que o banco não vai fazer isso. Ele vai liberar o empréstimo. Responde aqui para mim também se você acha que o banco vai dar uma instrução financeira para o cliente. Imagina o banco vendendo um RMC, falando assim, olha, Dona Maria, contrata aqui o empréstimo RMC e paga o resto da vida. Ou você contrata e quita o cartão integral mês que vem, mas eu sei que você não vai ter dinheiro porque o teu líquido não vai dar para quitar o total da fatura. O mínimo não vai pagar o juro por mês. Aí você paga de forma infinita. Eu pago para me ver o banco ofertando o RMC desse jeito, que é desse jeito que é, né? Respondendo aí a dúvida do Dr. Josué, deixa eu ver aqui. O limite de 35% consignado é calculado sobre o benefício bruto? Sim, Dr. Josué, sobre o benefício bruto. Então, se o cliente ele recebe 1.100 da aposentadoria, vai dar R$385? Faz a conta aí para mim que eu estou usando o celular e não consigo fazer. 35% de 1.100. Me ajuda aí com essa conta. Então, não importa se o cliente, se ele já tem 9 empréstimos consignáveis, se ele recebe um líquido de R$650, para ele fazer um novo empréstimo é calculado esses 35% sobre o salário base, o salário bruto quando é aposentado ou pensionista do INSS até o teto. Quando a pessoa declara imposto de renda,
que são salários maiores, aí é proporcional tirando o imposto de renda, tá? Mais 385, é isso mesmo. E 5% do cartão de crédito RMC também é sobre o salário base 1.100, que dá R$ 55 o mínimo por mês, tá? Deixa eu ver a pergunta do Dr. Milton. Professora, se um cliente está super endividado, mas seus empréstimos estão com vários bancos, todos entram no polo passivo na ação de limitação de 35%? É uma ótima pergunta, Dr. Milton. Não são todos que entram no polo passivo da ação de limitação de 35%. Por quê? Pensa comigo. São 4 bancos no polo passivo. Esses 4 bancos, os 2 primeiros, quando aprovou o empréstimo para o cliente em 2019, eles respeitaram a margem. Então, o cliente estava com margem em 2019. Aí, em 2020, os bancos que contrataram em março de 2020 também respeitou a margem que o cliente tinha. Mas o banco que contratou em outubro de 2020 é o único banco que, quando foi averbar aquele empréstimo, ele não respeitou a margem. Você vai entrar com uma ação de limitação contra aquele banco que, na data da averbação, desrespeitou o limite. Porque como que os bancos que na época que contratou respeitaram limites vão ser condenados por limitação, sendo que eles fizeram, né, dentro da margem, tá? Então você vai ter que analisar qual foi a data da averbação e aí você vai utilizar essa data da averbação como um parâmetro. Nessa data, qual era a margem do meu cliente? Ah, esse banco respeitou, ele sai do polo passivo, você não vai pôr ele. Ele pode estar errado com abusividade, com descumprimento contratual, menos com limitação de 30%. Aí você vai descobrir quais desses bancos que desrespeitar. Faz sentido para você, Dr. Milton? Aprendeu para nunca mais esquecer? Dr. Josué, suas lives são absurdamente esclarecedoras. Muito obrigado, eu sou muito feliz por esse feedback, Dr. Josué. Deixa eu rolar para baixo aqui. Então, esta ação de limitação, ela tem aí, né, essa consequência. Infelizmente, são mais de 4 milhões. Mais de 4 milhões de pessoas. Não é reais, não é dinheiro, gente. Cada unidade soma 4 milhões. Cada pessoinha soma 4 milhões de pessoas endividadas devido à medida provisória e devido à Lei 14.131, que veio teoricamente para somar, mas praticamente para destruir aí o cliente ainda mais com o super endividamento, tá? Para quem perdeu a linha do tempo, eu vou liberar ela aqui mais alguns segundinhos antes da gente encerrar a live. Essa daí é a linha do tempo. O Dr. Josué, que é ruim para uns e alegria dos advogados, graças, né, ao banco que vamos ter aí o nosso escritório lotado de clientes, lotado de serviço e, se Deus quiser, com muitos honorários, porque banco paga honorário de sucumbência e vocês estão agora cada dia mais capacitados para resolver a situação financeira e colocar o equilíbrio contratual dessa população. Nessa pesquisa, não dizem qual região do Brasil tem mais super endividados? Diz sim, Dr. Fábio. Deixa eu mostrar aqui. Quando vocês, aqui fala por região.
essa pesquisa mostra sim por região. Vocês vão ver aí que na região de vocês tem uns milhões de clientes esperando vocês. Porém, ficou um pouco embaçado aqui, mas é esse arquivo que você vai conseguir ver ele integral lá no meu Telegram, né? Com essas duas senhas que eu já liberei. E ao final da aula eu vou liberar a terceira senha para vocês completarem esse código para baixar toda essa pesquisa, tá? Tem região por região. E esta pesquisa, ela vai servir como uma ferramenta para a sua petição inicial. Você vai poder pegar o print dela, legível, porque aqui por ser uma live eu peguei o print pelo celular, então não ficou numa qualidade, né, boa. Mas aí você vai receber ela em PDF, você vai pegar o print dela e você vai mostrar para o juiz na sua petição inicial. Você vai mostrar para o juiz que, olha, excelência, quantos endividados estão aqui devido ao superendividamento dos empréstimos consignáveis. É uma pesquisa feita por quem? Olha o título aí da pesquisa, Banco Central. Quem é o Banco Central? É o órgão que regulamenta, fiscaliza e autoriza a instituição financeira a trabalhar. É ele que manda, é o banco dos bancos. Entendeu? Então, essa fonte é a única fonte segura. Doutora, qual a taxa de porcentagem usar Instrução Normativa 28 ou Banco Central? Doutora, a Instrução Normativa, a atual, ela estabelece que a taxa de juros tem que ser 1,8. A taxa média do mercado vai depender, você vai ter que fazer o cálculo pericial. Se no contrato tiver 1,9, você vai usar a súmula 530 e você deve fazer o cálculo pericial para ver quais dessas taxas são mais benéficas para o consumidor. Porque a súmula 530 ela fala, quando tiver divergência de taxa de juros, igual você acabou de perguntar aqui, e agora, é a Instrução Normativa 28 ou a do Bacen? Sempre vai ser a mais benéfica para o consumidor. Amparado em quê? Súmula 530 do STJ, finalzinho da súmula tá descarado isso, tá? Doutor Marcos Batista. Doutora Mona Lisa, empréstimos feitos há menos de 30 dias. É possível ajuizar a ação de limitação de porcentagem? Sim, se o empréstimo na data da averbação ele já descumpriu com a limitação vigente, deixa eu usar essa pergunta dele como exercício prático. Se esse cliente do Dr. Marcos fez empréstimo há 30 dias agora, é 30% ou 35% que ele deve usar para essa ação dele de limitação? Vamos ajudar o colega. O que vocês acham? 35% ou 30% nessa ação de limitação, Dr. Marcos? Não importa, pode ser um dia depois da averbação, já pode entrar com a ação de limitação se houve o desrespeito a essa margem. Doutor Igor, boa noite. A instituição bancária não pode ultrapassar a taxa média do Bacen? Elas devem respeitar a taxa média do Bacen. Se elas desrespeitam essa taxa, você não vai direto entrando com taxa de abusividade, não. Você sai desse negócio de abusividade. Eu recomendo você entrar com a ação de descumprimento contratual, para você poder verificar que realmente houve ali um descumprimento da taxa contratual. Aí você usa a súmula 530 do STJ. Aí você verifica qual é a taxa mais benéfica, se é a instrução normativa ou se é o Bacen. Aí, ó, o doutor Luiz diz que é 35%, doutor Helder, doutor Marcos, pode entrar com a ação de 35% com 30 dias de empréstimo, sim, tá? E então a nossa aula já deu aí 1 hora de conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado muito desta aula. Se você realmente gostou,
dá lá o printzinho, me marca nos stories, deixe seu feedback, porque é muito importante para mim. A última parte da senha para vocês terem acesso à pesquisa completa, a última parte da senha é 16, 6. Igual bingo, 16, 6, bingo! Então vocês colocam lá o 16 com os dois números que eu passei no começo e meio da aula, para vocês baixarem essa pesquisa e façam bom proveito da pesquisa, porque com certeza ela vai fazer parte aí do seu dia a dia nas suas petições. Inclui aquilo que for importante para você nas suas petições, porque a fonte dela não é um sitezinho qualquer não, é o site do Bacen mesmo, tá? Passou rápido, né, doutora Luzinete? A doutora Luzinete é uma aluna minha muito querida, expert. Doutora, obrigado por permitir assistir sua live. Muito boa sua live, professora, parabéns. Muito bom, gente, que delícia receber esse feedback. Muito obrigada, eu fico muito feliz com vocês, com esse feedback, tá? Isso me motiva muito. Então agora, toda quarta-feira, vai ter esta aula com conteúdo. Doutora Adriana, quem é aluno, eu vou enviar essa pesquisa no grupo de alunos sem senha. Não vai precisar de senha quem é aluno. Vai receber o material VIP lá no grupo. Não precisa preocupar, tá bom? E os demais, todo dia que eu fizer aula agora, eu vou preparar um conteúdo de valor para vocês e eu vou liberar as senhas no começo, meio e fim. Então, vocês não percam mais as aulas, porque eu não trago qualquer coisa aqui para vocês não, tá? Eu trago coisas fundamentadas que vão ensinar vocês dia a dia a prática do direito bancário. Pessoal, então, fiquem com Deus. Muito obrigado, gratidão. Não esqueçam de fazer o print aí. Quem perdeu o print no começo, vou fazer um coraçãozinho que vocês fazem o print agora e me marca lá, já! E eu vou deixar esta live salva hoje, tá bom? Só hoje que eu vou deixar a live salva. Então, gente, tchau, tchau, boa noite, fiquem com Deus. Obrigada pela presença de vocês. Sucesso!